Mais uma vez, nós vamos à capital federal, porque a Paola Cuenca tem todas as informações sobre o julgamento da denúncia da Procuradoria-Geral da República contra o ex-presidente Jair Bolsonaro e 7 aliados por tentativa de golpe. Ô Paola, por favor, diz pra gente, a segurança para amanhã vai ser reforçada ou não? Sim, César, vai continuar reforçada assim como foi nessa terça-feira, viu? Tanto é que os cães farejadores que já foram emprestados do Senado Federal voltam a ser emprestados nessa quarta-feira para fazer aquela varredura antibomba na sala de sessões da primeira turma, nas dependências do STF e também ficam ao longo da manhã aqui pelo espaço para fazer aquela checagem de bolsas, de mochilas de todo mundo que está passando pelo espaço, tudo para garantir a segurança. Além disso, hoje a gente teve uma situação que alguns parlamentares não conseguiram, a princípio, entrar na sala de sessões da primeira turma porque não estavam cadastrados. E o Supremo quer evitar que esse tipo de situação aconteça nessa quarta-feira. Tanto é que já entraram em contato com o Congresso ainda nessa terça para verificar quais parlamentares têm desejo, pretendem ali acompanhar o julgamento, esse segundo dia de julgamento na primeira turma, para deixar todo mundo cadastrado, tudo acertado, para não acontecer como foi hoje, que com o julgamento já rolando, o presidente da primeira turma, o ministro Cristiano Zanin, teve que autorizar a entrada desses parlamentares ali no espaço. Mas olha, vamos ver tudinho como foi esse primeiro dia de julgamento nas reportagens que foram preparadas. O ministro Cristiano Zanin, presidente da primeira turma do STF, abriu a sessão e passou a palavra ao relator do inquérito. O ministro Alexandre de Moraes leu um resumo da denúncia da Procuradoria-Geral da República, que coloca Jair Bolsonaro no centro da trama golpista. A organização criminosa seguiu todos os passos necessários para depor o governo legitimamente eleito. Objetivo que não se concretizou por circunstância que as atividades dos denunciados não conseguiram superar a resistência dos comandantes do Exército e da Aeronáutica às medidas de exceção. Depois foi a vez do Procurador-Geral da República, Paulo Gonet. Os membros da organização criminosa estruturaram, no Palácio do Planalto, ataques às instituições, com vistas à derrocada do sistema de funcionamento dos poderes e da ordem democrática, seguindo o plano que recebeu o sinistro nome, Punhal Verde e Amarelo. Na sequência, cada advogado teve 15 minutos para falar, seguindo a ordem alfabética dos denunciados. O defensor de Jair Bolsonaro foi o quinto a se pronunciar. Não é possível que se queira imputar a responsabilidade ao presidente da República o colocando como líder de uma organização criminosa quando ele não participou dessa questão do 8 de janeiro. Pelo contrário, ele a repudiou. Nem a Polícia Federal, que utilizou, como lembrou meu colega, mais de 90 vezes a expressão possivelmente, que não havia certeza, nem a Polícia Federal, que se utilizou dessas possibilidades, afirmou a participação dele no 8 de janeiro. Não há um único elemento, nem da delação. O advogado ainda negou o envolvimento do ex-presidente no plano que, segundo a PGR, envolvia a morte de autoridades. Eu não tenho a completude, eu não tenho os telefones, eu não tenho as mídias. Seria absolutamente imprescindível verificar as demais mensagens que foram passadas naquele dia. O acesso às provas também foi contestado pelo advogado do ex-ministro Walter Braga Neto. Eu não tive acesso, eminente ministro Flávio Dino, ao que foi apreendido na casa do general Braga Neto. Outro ponto levantado pelas defesas foi a fragilidade da delação do ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, o tenente-coronel Mauro Cid. O advogado do militar adotou uma linha diferente dos colegas, usou menos de 4 minutos do tempo de fala e não negou o envolvimento do cliente na trama. Apenas pedimos, excelência, que seja reconsiderado o recebimento da denúncia em relação ao Cid, que prestou a sua formação, cumpriu com a sua missão, com a sua missão e cumpriu com o seu dever. Após a manifestação dos advogados que você acompanhou na reportagem, a sessão foi suspensa e retomada durante a tarde. O ministro Luiz Fux defendeu que o caso fosse levado para o plenário do STF, mas foi voto vencido. Confira.
A tarde foi dedicada à análise das chamadas questões preliminares, supostos conflitos processuais apontados pelos advogados nas defesas prévias. Ao todo, foram apresentadas 5 questões, todas negadas pelos ministros. Entre elas, o questionamento sobre a competência do STF e da turma para julgar os acusados. Não há nem necessidade da análise dessa questão de ordem, porque nos casos referentes ao dia 8 de janeiro, em 1.494 ações, nós já confirmamos a competência da turma. Há 2 semanas, em outro julgamento, a maioria do plenário do Supremo decidiu pela ampliação do foro privilegiado para que crimes cometidos em cargos políticos sigam sob o guarda-chuva da Corte, mesmo após o fim do mandato. Contrário à ampliação do foro naquele julgamento, o ministro Luiz Fux discordou da posição dos colegas novamente, mas foi voto vencido. Ele ainda defendeu que o julgamento da denúncia fosse levado da primeira turma para o plenário. Essa matéria não é tão pacífica assim. Ou nós estamos julgando pessoas que não exercem mais função pública e não têm foro de prerrogativa no Supremo, ou nós estamos julgando pessoas que têm essa prerrogativa e o local correto seria efetivamente o plenário do Supremo Tribunal Federal. Em outras preliminares, as alegações dos advogados foram rejeitadas por unanimidade. Entre elas, pedidos de anulação de provas e falta de acesso ao material colhido. Consta no relatório aqui a íntegra da decisão, uma vez que o amplo e integral acesso aos elementos de prova já documentados e que foram utilizados pela Procuradoria-Geral da República no oferecimento da denúncia já estava garantido a todas as defesas. Os ministros também refutaram os pedidos de anulação da colaboração premiada firmada com o ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, Mauro Cid. Nós discutimos muito a natureza jurídica da colaboração premiada. Ela não é, per si, uma prova. É um meio de obtenção de prova. Assim como a decretação de uma interceptação telefônica. É um meio de obtenção de prova. Se o Ministério Público, titular da ação penal, não quiser utilizar a colaboração premiada, ele não utiliza. No julgamento, Moraes ainda deu recados. Ele rebateu afirmações de que condenados pelas depredações de 8 de janeiro seriam, em sua maioria, idosos. E expôs que das 497 condenações estabelecidas até hoje, 43 envolvem maiores de 60 anos de idade, cerca de 8,5% do total. Ao longo da sessão, o ministro também lembrou que retirou o sigilo dos vídeos de delação premiada de Mauro Cid para combater as chamadas milícias digitais. Não perceberam que se até agora não intimidaram o Poder Judiciário, não vão intimidar o Poder Judiciário, seja com polícia, seja com milícias digitais nacionais ou estrangeiras, porque o Brasil é um país soberano